Palmeiras. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do Esporte, eu sou o Vanderlei Lima, esse é o podcast do Palmeiras com as principais informações do Verdão. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Ei, Palmeiras, hein? Estava na frente contra o Flamengo, depois tomou a virada. Na minha opinião, mostrou deficiência na marcação, negligência, não sei. Por isso que aí o Diego Iwata, que é o setorista do Palmeiras, do All Sport, está conosco aqui. Tudo bem, Diego? Como é que tá, Vanderlei? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E também temos o Danilo Lavieri, parceiro, amigo de redação, hoje colunista do All Sport. Tudo bem, Danilo? Fala, Vanderlei, fala, Diego, grande prazer participar com vocês de mais um programa. Já percebi pela sua abertura, Vanderlei, que hoje a gente vai dar uma leve criticada no Palmeiras, né? Merecida. Então, mais merecida, não é isso que você disse? Merecida, sim, concordo. Sem dúvida. Tô só brincando com essas últimas atuações do Palmeiras aí, que deixa todo mundo de cabelo em pé. É isso mesmo? Muitas críticas em relação a essa derrota, porque nós já falávamos, né, Diego, em relação a um divisor de águas, vamos dizer assim, o que poderia acontecer, e deu zebra para o torcedor do Palmeiras, porque o Flamengo é a melhor equipe do futebol sul-americano, na minha opinião, e hoje faz frente às equipes da Europa, pelo menos é a minha análise. E que pé deu depois dessa derrota do Palmeiras? Como está o ambiente do Verdão após essa derrota diante do Flamengo, Diego? O ambiente é de uma apreensão. Acho que o ambiente não é muito diferente do que a torcida, né? Sente nesse momento. O ambiente interno é de preocupação. Realmente foi uma atuação muito abaixo do ponto de vista, no termo que eu gosto de usar, porque é bem batido, mas que exprime bem o que eu quero dizer, que é do ponto de vista anímico, né? Você vê que o time entrou numa rotação diferente da rotação do Flamengo, né? O Flamengo veio para uma decisão de campeonato, o Palmeiras entrou para um jogo importante, mas não com esse sangue nos olhos de decisão de campeonato. Isso se refletiu no que aconteceu em campo, né? O Palmeiras faz o gol, um belíssimo gol, aliás, uma ótima jogada com o Everton e com o Wesley pela esquerda, e toma um empate na saída de bola, o que é inadmissível no futebol profissional, e acho que é inadmissível no futebol escolar, inclusive, né? Quem já jogou qualquer interclasses de escola de primeiro grau já ouviu falar na frente da bola, e o Palmeiras não ficou na frente da bola, o Flamengo saiu como quis e fez o empate na sequência, né? Agora, também o clima não é de desespero, né? Existe a avaliação de que esse grupo, existe a própria avaliação interna de que esse grupo talvez pudesse ter sido reforçado de uma maneira, pudesse ter sido reforçado, né? Não foi, com esse elenco que o Palmeiras vai, salvo segunda ordem, e realmente foi um resultado abaixo, há uma preocupação, mas acredita-se que, assim como foi contra o São Paulo na Libertadores, segundo jogo das quartas, a postura será diferente diante do Atlético. É esperar para ver como é que vai ser na terça-feira. Eu já trabalhei, Danilo, em vários jogos abertos do interior, né? Lá atrás. Cara, mas nem o gol, eu ia tocar nesse assunto aí, né? O cruzamento do Everton também foi sensacional, né? Na cabeça. Agora, Danilo, e o Marcos Rocha, ele vai acordar, não vai? O que acontece com esse lateral do Palmeiras? Essa daí é basicamente uma marca do Marcos Rocha, né? Já não é a primeira vez que ele toma gol nas costas assim, em bola cruzada. É que a grande novidade dessa vez é que foi para um jogador de 1,66 m, né? Então fica ainda mais marcado. Mas o Marcos Rocha, ele já fez isso várias vezes. Eu lembro de um jogo contra o Grêmio na Libertadores, que eu acho que o gol foi do Everton Cebolinha agora, não lembro quem foi que fez no Pacaembu, mas foi nas costas dele também, em cima, na Libertadores. É muito prejudicial quando acontece esse tipo de jogada para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras jogou, no geral, obviamente, muito pior que o Flamengo. No primeiro tempo, eu achei que foi um jogo ok, com alternância. O Palmeiras começou um pouco melhor ali em relação, justamente por causa do gol do Wesley. Logo depois o Flamengo dominou a partida. Assim que o Arrascaeta saiu, o Palmeiras voltou a jogar um pouco melhor.
Eu acho que assim, a grande diferença do Flamengo para os outros ali, isso não é muita novidade, é Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, que no caso esses últimos dois não estavam ali no jogo, né? Mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles formam um meio de campo que eu acho que nenhum outro time, nem mesmo o Atlético Mineiro consegue fazer, no sentido de criação, no sentido de toque de bola, aquela história do tá comigo, não tá mais comigo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, toque de calcanhar toda hora, entrada, é algo assim que nenhum outro time tem. Eu tive discutindo esses tempos, discutindo no bom sentido, né, conversando com o Rodrigo Matos, nosso companheiro de UOL também, sobre até que ponto a gente poderia cobrar o Palmeiras de jogar de outra forma que não reativo. Eu acho que sim, tem que jogar melhor do que tem jogado, especial, tem que jogar, como você mesmo disse, naquele 2-0, do 3-0 em cima do São Paulo na Libertadores, tem que jogar naquele estilo, mas mesmo ali não era exatamente um time que tinha o meio de campo, o maestro, era um time que jogava com o Dudu pela ponta, com o Wesley depois que jogou também, o Veiga estava num dia bom. O grande problema do Palmeiras é que a gente nunca sabe quando o Veiga vai estar inspirado, quando o Scarpa vai estar inspirado, e aí falta, aí fica naquela de ter que roubar a bola e torcer para os pontas fazerem alguma coisa. Acho que foi muito ruim a derrota, mas acho que ainda tem chance de recuperar a temporada. Na verdade, tem agora o grande desafio, né, Diego, que é o Atlético Mineiro, dia 21 de setembro, né? Exatamente, 21 de setembro. Daqui a uma semana. Daqui a uma semana estamos gravando esse podcast do Palmeiras hoje, dia 14 de setembro. Então, o Palmeiras tem uma semana, né? Como teve também um tempo hábil contra o Flamengo e não apresentou absolutamente, na minha opinião, nada de diferente. Tanto que o placar aí acabou 3-1 para o Flamengo. O que o Abel vai fazer, pretende fazer, na sua opinião, digo, em relação a essa partida primeira, que é em casa contra o Atlético Mineiro? Acho que do ponto de vista de organização do time, de esquema de jogo, eu não vejo muito que ele poderia fazer diferente. Talvez o que ele tem para alterar seria a entrada do Luiz Adriano no ataque, né? Isso implicaria em sair, acho que hoje implicaria em sair o Rony, porque o Wesley está jogando um futebol muito melhor que o do Rony. Ele poderia mexer no meio campo, talvez, uma alternativa seria o Scarpa, mas o Scarpa não entrou bem também. Ele tem o Gabriel Menino, que ele poderia utilizar na direita, de repente no Marcos Rocha, que aliás foi mal no gol de cabeça do Pedro, e ele vai mal no terceiro gol. É um drible que, assim, ele, a mãe dele, a torcida inteira do Palmeiras sabíamos que ele ia tomar aquele drible, assim, era evidente que ele ia tomar aquele drible. Ele vai pra bola, você vê no rosto dele que ele sabe, eu vou ser driblado. E ele é driblado pelo Michel, que faz o gol. Então, acho que mexer na direita talvez fosse uma opção. Ele tem jogadores para mexer, né? E também ele tem o Patrick de Paula no banco, poderia dar um outro tipo de jogo, né? Um pouco mais de chegada para bater de fora da área, já que o Palmeiras tem dificuldade de fazer gol, né? De criar chances, às vezes não faz. De repente, ter alguém que arremate de fora da área pode ser uma alternativa, né? Também queria destacar, voltando ainda para o jogo do Flamengo, no gol do Pedro, né? Os dois zagueiros do Palmeiras também, né? Eles sobem e ficam pregados. Eles sobem e sobem menos, né? Tudo bem, o Pedro é um jogador muito alto, realmente, é um grande jogador, né? Não se pode dizer que. Não se pode criticar alguém perder na cabeça do Pedro, mas é curioso, né? Que o posicionamento é errado, né? O tempo de bola também tá errado, porque os dois sobem o máximo que conseguem e o Pedro consegue cabecear até com certa facilidade para o chão para fazer o gol. Eu acho que o que o Abel vai ter que mudar de fato, e eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, é a mentalidade dos jogadores. Eles entrarem um pouco diferentes para esse jogo. Eu acho que é curioso que a gente está falando aqui do Palmeiras Atlético, que é no dia 21, e nós não estamos nem lembrando. A gente sabe que tem, mas nem estamos falando que no dia 18 tem Palmeiras Chapecoense e Palmeiras, aliás, porque o jogo é em Santa Catarina. Porque, ao que parece, o brasileiro já foi. O Palmeiras já deixou o brasileiro de lado em termos de título, embora o discurso seja de que não, de que o Palmeiras está na briga, e matematicamente está na briga, realmente, a distância não é tão grande assim. Mas é aquilo que a gente estava falando no último programa, né, Vanderlei? Entre Palmeiras e Atlético, só um dos dois segue na Libertadores, o outro tem que disputar o Campeonato Brasileiro. E se for o Palmeiras, o time que sai, que no dia 28 o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras esteja eliminado, sobrou só o Campeonato Brasileiro, com uma dificuldade enorme de conquista de título, e assim,
briga pela vaga direta na fase de grupos. Também vai ser uma briga complicada, porque o Palmeiras vai pegar uma ladeira abaixo, é inevitável. Isso acontece sempre com o time eliminado de uma competição importante. Então, assim, se já era um divisor de águas esse jogo com o Flamengo, eu acho que a água está dividida. Eu entendo que o Palmeiras agora foca na Libertadores e dia 28 pode ser que acabe o ano, né? O Palmeiras em termos de conquista de título, aí vai ser uma briga hercúlea para se garantir na Libertadores ano que vem, que seria um desastre, né? O Palmeiras nem se classificar para a Libertadores. A gente até falou outro dia sobre mico. Eu tenho uma discordância contigo em relação a isso. Acho que não ser campeão não é mico. Inclusive no ano em que tem times mais fortes, como é o caso do Galo e do Flamengo, que são nitidamente mais fortes. Porém, não se classificar para a Libertadores, aí sim é uma vergonha. E o Palmeiras não tem direito de não se classificar para a Libertadores do próximo ano. Lavieri, brasileiro, lógico, tem todo o turno, né, pela frente, o retorno do Campeonato Brasileiro. Mas já era o brasileiro para o Palmeiras? É por essa linha? Tem uma questão, né? O Palmeiras teve uma sequência muito boa, acho que foi durante a Copa América ali, aqueles jogos que o Palmeiras ganhava meio até no susto, né? Muito boa no sentido de resultado, né? Ganhava no susto às vezes, e eu acho que o melhor gol que resume é aquele gol do Danilo contra o Inter no Beira-Rio, aquele gol espírita, né? Muito por isso, o Palmeiras, mesmo perdendo 4 dos últimos 5 jogos, ainda é o vice-líder, né? Então, claro, tem que ligar o sinal e tudo mais, mas o Palmeiras teve essa sequência que deixa ele ali em cima até hoje. E aí, naquela época, o Atlético Mineiro e o Flamengo não estavam exatamente rendendo o melhor também, né? Então, o que tem que acontecer para o Palmeiras voltar a disputar o Brasileirão, a liderança do Brasileirão? Voltar àquela época, aquela mesma coisa que estava acontecendo naquilo. A gente não consegue ver, né? O Atlético Mineiro caindo de produção para errar daquela forma, a gente não consegue ver o Flamengo caindo de produção de novo daquela forma, e acho que aí o principal é difícil ver o Palmeiras voltar a ganhar, mesmo que daquela forma às vezes ganhava de espírita contra a América Mineira ali, que é aquele gol no último minuto. Então é difícil, mas obviamente o Palmeiras tem capacidade, tenho certeza que, lógico, hoje em dia os flamenguistas e os atleticanos estão se olhando mais como rivais, mas é questão de tempo. Se o Palmeiras ganhar 2, 3 seguidas, o Atlético Mineiro dá uma tropeçada, todo mundo vai voltar a falar do Palmeiras. Mas no momento, para mim, sem dúvida nenhuma, tem que focar na Libertadores. E o Abel, se a gente for olhar, desde a chegada dele, ele consegue fazer esse time fazer bons jogos de Copa. Lógico, tem os jogos, aquele jogo contra o Defensa e Justiça na Recopa, o Palmeiras jogou muito mal na ida e na volta, né? E ainda assim precisou dos pênaltis para ser derrotado. Já contra o Flamengo, perdeu nos pênaltis na Supercopa, mas foi um excelente jogo. Aquela derrota, lógico, ficou caracterizada pelo vexame dos pênaltis, porque o Palmeiras perdeu 2 chances de se consagrar ali, né? Começando com o Luan, mas o jogo em si, os 90 minutos, o Palmeiras e o Flamengo fizeram um jogo maravilhoso, foi muito bom aquele jogo. E aí um 2-2 foi um resultado completamente normal. Então acho que é uma questão, às vezes eu não sei se é até legal ver se vocês concordam comigo, mas às vezes é meio filipônico esse time do Abel, assim, meio time de Copa, e aí que é um time que às vezes parece que não dá que você olha, putz, hoje não vai sair nada aí, hein? E de repente sai um cara rapidinho das pontas, um ligeirinho ali, como falam. Agora, outra questão para mim aí é como a zaga do Palmeiras caiu. O Palmeiras era um time fundamentado ali no Gustavo Gomes firme, no Everton intransponível, e o Palmeiras tomou 6 gols em 3 jogos. Então, isso complica muito, porque o Palmeiras não é um time que sabe sair criando, jogando, propondo em cima do adversário, né? Não tenha dúvida. E tem um detalhe, o Palmeiras ele tem a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, depois o Atlético Mineiro pelas semifinais da Libertadores da América em casa, depois Danilo e Diego tem o Corinthians, né? Essa que é a grande verdade, enfrenta o Corinthians antes de decidir contra o Atlético Mineiro fora de casa. Mas vamos para um intervalo e daqui a pouco mais do Palmeiras com o repórter Diego Iwata e com o colunista do All Sport, Danilo Lavieri. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com o podcast do Palmeiras, comigo, o setorista Diego Iwata, e com o colunista do All Sport, Danilo Lavieri. Ô Diego, o Danilo tocou o Lavieri, tocou num sentido que eu já ia até mesmo falar sobre a zaga do Palmeiras. Parece que a cozinha do Palmeiras é que tem que ser arrumada, né? Tá desajeitada. Você acredita que, de repente, o Abel Ferreira vai trocar, e vai mexer na lateral direita, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, colocando já um jogador nessa posição diante da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho que ele não vai mexer. Eu acho que talvez ele devesse. Não tenho assim, com uma convicção de que uma entrada... O problema que ele tem se resolveria com a entrada, vamos supor, do Gabriel Menino na direita. Não sei se resolveria o problema, porque ele marca até menos que o Marcos Rocha, né? Quando ele tem uma função de apoio, ele acaba sendo um cara que aparece mais à frente até do que o Marcos Rocha, embora ele seja um volante ali de origem, né? Mas que, de fato, a defesa do Palmeiras esse ano ela tem uma dificuldade, né? O Palmeiras ele tinha, né? Nas últimas 5 partidas, o Palmeiras levou 11 gols, então uma média de 2,2 gols por confronto, né? Antes ele tinha levado 12 gols em 14 jogos, ou seja, uma média de menos de 1 gol, de 0,8 gol por confronto, né? Então o Palmeiras tá aí numa decadência, né, numérica defensiva. Acho que isso se reflete também no que está sendo visto no campo, né? Mas o Palmeiras tá num momento em que você percebe meio que uma desorganização geral. E é curioso isso, que essa desorganização tenha vindo posteriormente a mais um período de trabalho, né? De 2 semanas cheias. Parece que isso é um terror para o Palmeiras. Parece que esse Palmeiras funciona melhor quando ele não tem tempo para treinar, que foi o que o Abel fez basicamente desde que chegou, né? Porque ele chega no ano passado em 5 de novembro, ele chega um pouco antes de 5 de novembro, ele joga em 5 de novembro, e aí joga, ganha 2 campeonatos, e aí quando tem um tempinho para descansar, para treinar, parece que piora, né? Nos anos 90, e 2000, tinha um dirigente de futebol paulista aqui que falava que a pior coisa do mundo é semana cheia, porque aí o técnico vai lá e piora o que já tá ruim, né? E às vezes no caso do Palmeiras, eu considero o Abel um excelente técnico. Eu acho que é um cara que ele é muito acima da média. Eu acho que ele trabalha muito bem com o material que ele tem. Acho que às vezes fica assim muito na teoria, mas o Palmeiras tem investimento, mas o Palmeiras mas vamos à prática, né? O elenco foi montado para ele é um elenco montado para jogar de um jeito específico, e ele achou esse jeito. Se você tenta fazer outra coisa com esse time do Palmeiras, não é um time que funciona, não é um time de posse, de volume, como é o caso do Flamengo, o Danilo estava citando com a Arrascaeta. Eles têm o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Flamengo tem. São 2 caras que, um deles só num time já muda o jeito de jogar, pelo fato da posse de bola, do controle do jogo. Eles têm 2 ditando esse ritmo. Por mais que o Arrascaeta tenha saído, o pensamento no Flamengo é esse, né? E o Palmeiras não tem, assim... esse estilo de jogo, e numa época em que você precisa de calma, de controle, de administração de resultado, o Palmeiras tem dificuldade com isso um pouquinho, né? O Palmeiras depende... teria sido o jogo perfeito para o Palmeiras não toma o gol. O que aconteceria? O Flamengo se abriria, viria para cima, e o Palmeiras com um gol saindo na frente no placar, né, teria a chance de ali colocar seu jogo. Bolas lançamentos, transições muito rápidas, né, e não conseguiu. Então a defesa é um problema, sim, mas não é só a defesa. Tem mais desorganizações. Agora, isso que foi colocado sobre ser um time copeiro, que o Danilo colocou, uma coisa meio felipônica, é verdade. Na hora do mata-mata, na hora da decisão, parece que esse time mostrou que ele cresce, né? Em jogos mais decisivos, jogos mais importantes,
Se você colocar o confronto contra o River de 2020, né, da Libertadores de 2020, então, mas o Palmeiras sofreu, mas passou. E o confronto de Libertadores são 180 minutos, né? Então o Palmeiras passou. Como passou bem por sobre o São Paulo, como eu acredito que tem a chance de passar por cima do Atlético também, e tem a chance de fazer uma eventual final com o Flamengo também. Eu acho que o Palmeiras não é uma carta fora do baralho, mas passa por um momento difícil numa fase muito aguda do ano, né? Que são os últimos 3 meses da temporada, em que o time deveria estar numa maturidade aqui, tanto técnica quanto tática, quanto física, e ainda está um momento de incerteza. É um jogo muito bom para 2 jogos muito ruins, para um jogo bom e 3 jogos ruins. Não tem constância, né? E talvez fosse hora de ter um pouquinho mais dessa constância. Danilo, a questão do reencontro com o Cuca, que já teve no turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu, né, fora de casa para o Atlético Mineiro, mas agora a questão de copeiro, Libertadores, mata-mata, o Palmeiras cresce, é o que o torcedor do Palmeiras espera. Para você, Danilo, a questão do Cuca, esse reencontro contra o Palmeiras no sentido de Libertadores, já teve pelo Campeonato Nacional, vai trazer alguma diferença, um apetite a mais para os jogadores do Palmeiras, diretoria, comissão técnica? Não, acho que a questão do Cuca fica acho que mais para a gente poder fazer pauta, conversar sobre e tal. Acho que para dentro de campo ali não muda tanto. Hoje a base do Palmeiras ela não tem exatamente um grande contato com o Cuca. Claro, ainda tem os remanescentes, mas não é muito, acho que não é a maioria. Depois a gente precisa até ver nome por nome. Acho aí a questão, o Cuca, desde que saiu do Palmeiras, ele carrega com ele uma vontade muito grande de ter vitórias gigantescas, vitórias heróicas em cima do Palmeiras. Isso quando ele estava no Santos, próprio quando ele estava no São Paulo, ele tinha um negócio com ele, porque a gente sabe, o Cuca, gente boa e tal, mas o Cuca tem um estilão próprio, né? Ele tem umas palmeirense. Ele é palmeirense, e ele tem umas loucuras, umas coisas meio que é até difícil de explicar. Tava até, curiosamente, ontem conversando com um amigo ali que vive o dia a dia de Santos e tal, e eles estavam contando algumas histórias da passagem do Cuca pelo Santos, e acho que aí ele pode fazer isso no Atlético Mineiro de novo, né? O que eu quero dizer? No Santos ele fez algumas apostas e tal, que até na final da Libertadores o pessoal na hora compra, mas depois fica discutindo internamente. O time do Santos hoje, que está aí, eles questionam algumas decisões do Cuca, e o Cuca a gente sabe como ele às vezes do nada aposta em alguém que ninguém espera, ele tenta mudar alguma coisa, e aí acho que fica sempre essa dúvida no ar aí. Acho que nesse confronto o Abel acho que não vai ter tanto problema, no máximo ali uma aposta ou outra. E aí, de repente, pode dar muito certo para o Atlético, mas pode dar muito errado também. Acho que esse confronto com o Atlético Mineiro é extremamente aberto. Obviamente, no sentido técnico, o Atlético Mineiro é muito melhor do que o Palmeiras, para mim, hoje, né? Não no geral, não no retrospecto todo, mas hoje o Atlético Mineiro joga muito mais bola que o Palmeiras. Mas a questão aí é o que eu falei, o Palmeiras nas Copas joga de uma forma diferente, não sei exatamente o que acontece. Claro, a gente tem que lembrar que contra o CRB foi muito mal no sentido de não ter passado, né? Mas também deu quase 30 chutes a gol ali, não que justifique, mas enfim, amassou o adversário. E acho que contra o Atlético Mineiro meio que dá para imaginar um Palmeiras passando, e aí contra o Flamengo, como disse o Diego, aí vai ser um terror para a torcida do Palmeiras, com esse retrospecto muito ruim, né? Mas contra o São Paulo o retrospecto era muito ruim e também fez o que fez. Então acho que dá para o torcedor, claro, eu entendo o nervosismo, a raiva do momento, mas acho que tem ainda no que se apoiar, tem ainda no que acreditar. O jogo contra o Atlético Mineiro do Brasileirão estava bem igual, e até igual no sentido ruim, até a expulsão do Patrick de Paula. Eu digo sentido ruim, porque o jogo estava horrível para os dois lados, estava basicamente troca de bola na intermediária, os goleiros quase não tinham trabalhado. Teve um chute até a expulsão do Patrick de Paula, e foi um chute horrível do Gabriel Menino, se eu não me engano, que foi nas mãos do Everson.
E depois dali da expulsão do Patrick de Paula, eu acho que muda muito a avaliação. Eu até entendo o torcedor, os palmeirenses que falam, pô, mas mesmo com um a menos não podia ter jogado o que jogou. Mas eu, na minha cabeça, um a menos, em qualquer, como já disse o Diego no início do programa, qualquer um que jogou interclasses, qualquer um que jogou uma competição de colégio, sabe qual o tamanho da diferença de um jogador a menos, assim, no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Então, acho que para a gente tomar como base, a gente tem que tomar ali até a expulsão do Patrick de Paula, que para mim, inclusive, foi injusto. Mas acho que até ali o Palmeiras estava jogando de igual para igual com o Galo. Acho que dá para repetir isso nesses 2 confrontos de Libertadores. Então, Diego, a gente já está no tempo bem limitado para a gente ser bem sucinto, e Danilo também. O Palmeiras só passa pelo Galo em termos de Libertadores da América se voltar a ser aquele time copeiro, vamos dizer assim. Se o torcedor perceber que é aquele Palmeiras que, por exemplo, jogou contra o São Paulo no segundo jogo, também pela Libertadores, é isso? O Palmeiras tem uma margem muito ajustada, né? O Palmeiras precisa jogar perto de 100% do seu melhor jogo para conseguir superar os adversários, porque é um estilo de jogo muito na transpiração, superação e acerto de mecanismos rápidos de transição, né? Então, se você começa a errar isso tem muito a ver com a concentração, não passa. Então, sim, eu acho que o Palmeiras tem que dar 100% do que consegue para conseguir passar por cima desses 2 clubes, em especial o Atlético e Flamengo, que se apresentam como o caminho do Palmeiras para um possível tricampeonato. Se não for assim, não passa, a não ser que, claro, futebol é aquilo que a gente sempre fala, o imprevisível do futebol, e algo imprevisível aconteça, mas dentro da lógica, só se jogar o seu melhor jogo possível. É por aí mesmo, Lavieri? Acho que sim. Acho que, para mim, o principal, se eu fosse o Abel, eu estaria matutando como voltar a confiar na zaga do Palmeiras. E aí pode ser saída do Marcos Rocha, pode ser apostar no Renan do lado do Gustavo Gomes, não sei. Ele tem alternativas, ele pode pensar nisso. Acho que essa é a principal questão. Se o Palmeiras tiver uma defesa boa, eu acho que tem como conseguir assustar o Atlético Mineiro. O Dudu joga bem, o Wesley está numa boa fase, e aí tem que ver o que vai fazer com o Rony, com o Luiz Adriano, não sei. Gosto muito do Danilo jogando, e aí não é questão do nome. Enfim, o Palmeiras tem como enfrentar o Atlético Mineiro. Acho que a principal questão é arrumar a zaga, Vanderlei. Legal, Diego, muito obrigado pelas informações do Palmeiras, e na próxima terça-feira tem mais o Verdão, tá certo? Estaremos aqui na próxima terça, no dia em que haverá Palmeiras e Atlético no Allianz Parque. Danilo Lavieri, colunista do All Sport, muito obrigado, meu amigo. Quantas pautas juntos, né? E é um prazer tê-lo aqui nesse podcast do Palmeiras. Foi um prazer. Fica tudo tranquilo aí contigo, ok? Valeu, Vandeco. Foi um prazer participar. Agora que finalmente essa pandemia está dando sinais que vai acabar, não vejo a hora de a gente se encontrar de novo lá na redação, tomar um cafezinho, uma aguinha, conversar sobre o futebol. Valeu, Vandeco, um abraço. Valeu, Diego, abração. Valeu, Danilo. Valeu, termina aí o podcast do Palmeiras. Eu, Vanderlei Lima, estive com o Diego Iuata, setorista do Verdão, e com o Danilo Lavieri, colunista do All Sport. Edição de áudio, Ander Benegassi. Coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue com a gente acompanhando as informações do Palmeiras. Terça-feira tem mais podcast. Então, até o próximo.